Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esse precisa ser o nosso desejo, estar na casa do Senhor, com muita alegria em nossos corações, né? Para louvar aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus, amém? Você já tem sentido a presença do Senhor? Diga amém. Glória a Deus, que bom, nós já cantamos aqui, que esse lugar é no Senhor, esse lugar no Senhor. Eu quero até convidar a turma para ficar aqui, vamos cantar, Kleber, vamos ficar aqui, vamos chamar o pessoal, fique de pé novamente, nós vamos cantar esse refrão, essa primeira parte, e nós vamos cantar, esse lugar é no Senhor, né? Está bem cedo, e nós vamos então, abra o seu coração e diga, Senhor, eu vim aqui essa noite, iniciou pregando no domingo passado, a terra de Canaã, porém, de onde ele estava, do Egito, para a terra de Canaã, havia dois caminhos, um caminho mais curto, né, mais perto, e também havia um caminho mais longo, mais difícil, e olha, Deus decidiu levar o povo por esse mais longo, mais difícil, o caminho do deserto. Mas queridos, Deus, Ele tinha um propósito em levar esse povo pelo deserto, havia um propósito, era justamente de ensinar algumas lições para aquele povo. Então, querido, quando Deus nos leva para esses desertos, quem sabe você está nesses desertos, né? E Deus ele nos leva com uma razão, irmãos. Deus ele nos leva justamente com uma finalidade, com um propósito. Deus nos leva para nos capacitar, para nos preparar, sabe, para nos ensinar, queridos. Porque o deserto é a escola de Deus. É lá que Ele vai nos treinar, vai nos preparar para um novo tempo que nós viveremos. Esse povo iam viver um novo tempo na vida dele, na história deles, mas era preciso passar por esse deserto. Então muitas vezes Deus permite essas circunstâncias, Deus permite situações em nossa vida, querido, para nos ensinar algo, às vezes até mesmo para nos mostrar, querido, onde está o nosso coração, para nos chamar a atenção, para nos despertar, para nos mostrar qual tem sido as nossas prioridades. Ele nos permite levar pelo deserto, até mesmo para nos proporcionar a oportunidade de vivermos experiência com Ele. Então, entenda que esse deserto que você está vivendo não é por acaso. Não aconteceu assim de forma um acidente. É um plano de Deus, querido, para algo extraordinário que você vai viver lá na frente, para algo que Deus está preparando para a sua vida. Quem sabe você chegou aqui essa noite e só o Senhor sabe como está o seu coração. Quem sabe você, amado, tem vivido uma situação no seu casamento, um problema de saúde. Talvez você está enfrentando uma crise existencial. Que sabe, tem chegado no seu coração uma angústia tão grande, você não tem conseguido dormir, amado. Isso tem roubado a sua paz. Você está vivendo uma situação que você não sabe nem o que fazer. Mas ei, querido, ouça, há um propósito. Meu querido, há um propósito para esse deserto. Que sabe, Deus está trabalhando em você. Deus está levando um tempo de tratamento com você. Deus está preparando para a coisa extraordinária que Ele vai fazer na sua vida. Então, para nós termos uma vida vitoriosa, querido, em meio aos desertos, nós precisamos aprender algumas lições, né, que o Senhor ensinou para esse povo. E assim como aquele povo que passou por esse deserto, aprenderam as lições e eles alcançaram a vitória, assim também nós iremos aprender com o Senhor. E uma primeira lição é que no deserto, querido, nós aprendemos a viver, olha só, na dependência de Deus.
Vou repetir, no deserto, nesses momentos de luta, de crises, queridos, nós aprendemos a viver na dependência de Deus. Veja o que aconteceu lá em Êxodo 13, o versículo 21 e o 22. Diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Querido, isso é uma dependência total de Deus, queridos. Olha, durante todo aquele percurso do deserto, havia durante o dia uma coluna de nuvem, irmãos, para dar sombra para aquele povo. E à noite, um deserto é frio, havia aquela coluna de fogo para aquecer. E lá na frente você vai ver que durante 40 anos, amado, olha, Deus não deixou faltar nada para aquele povo. Durante 40 anos não faltou o vestir, não faltou água para beber, queridos, não faltou o que comer. Todos os dias o Senhor vinha, trazia o maná para aquele povo. As suas sandálias, sabe, não se desgastaram, os seus pés não se incharam. Isso era o cuidado, a proteção, o sustento de Deus para aquele povo, amados. Isso é depender completamente de Deus. Então, no nosso deserto, nós aprendemos que precisamos, amado. Nós precisamos e dependemos do cuidado do Senhor. Porque no deserto, só Deus, querido. Deus é a única fonte de provisão, irmãos. No deserto, Deus é a única fonte de provisão. Ou Deus sustentava aquele povo, ou eles pereciam. Ou Deus sustenta você nesse deserto, ou você perece. Ou Deus cuida, ou você morre, amado, nesse deserto. Então nós precisamos, querido, entender que mesmo nesses desertos, o Senhor, amados, Ele vai proverá tudo o que você precisa. Deus, Ele vai prover as suas bênçãos na sua casa, na sua vida, sabe, na sua família. Deus vai prover as bênçãos na sua mesa. Mesmo diante dessas circunstâncias que você está vivendo, o Senhor está cuidando de ti, e Ele cuida em cada detalhe da nossa vida, amados. Creia que o Senhor continuará provendo sobre a sua vida. A sua fonte pode até secar, mas o manancial de Deus, querido, nunca secará. Sabe, a sua provisão pode até acabar, mas o provedor, ele continua lá no trono, continua, sabe, controlando todas as coisas, no comando de todas as coisas, e Ele vai prover, Ele proverá na sua vida. Deus cuidará de ti nesse deserto. Deus cuidará de ti nesse deserto. Olha, deserto é o lugar, querido, de nós conhecermos Deus melhor. Deus é um lugar, deserto é um lugar de nós conhecermos Deus melhor. E você vai perceber que durante esse caminho do deserto, nós conhecemos bem a história. Amado, como aquele povo tiveram experiência, né? Ele conhecer o Senhor de perto. Porque deserto ele conhece quem é Deus, amado. O Senhor se revela para nós. Deus revela a sua maneira de Ele trabalhar em cada circunstância. Ele se revela diante de toda circunstância, como é que Ele faz, como é que Ele opera. Nós conhecemos a Deus de perto, irmãos. Nós conhecemos o deserto, nós conhecemos o poder de Deus de pertinho, em cada experiência que nós vamos tendo. Isso na prática, porque às vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, que nós chamamos que Deus é poderoso, mas às vezes nós não tivemos nunca uma experiência, sabe, da prova do poder de Deus sobre as nossas vidas. E o pastor Luiz Hermínio, ele gosta de dizer o seguinte, que é como você pode conhecer um Deus que te exalta, se você nunca foi humilhado.
Como é que você pode conhecer um Deus que abre as portas, se a porta nunca se fechou para você? Como é que você pode conhecer um Deus que provê na sua vida, se você nunca vivesse crises? Como é que você conhece a Deus que te levanta, que te coloca em lugares altos, se você nunca passou por baixo? Você nunca passou por lugares baixos. Então nós conhecemos Deus, querido, no deserto. Nós conhecemos Deus em cada detalhe, em cada experiência. Nós conhecemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Nós conhecemos Deus, querido, no nosso deserto. Então, primeira lição, nós no deserto, irmãos, nós aprendemos que dependemos do Senhor, que nós não somos nada sem Ele, e nós conhecemos o Senhor de perto. E alguma segunda lição é que no deserto, irmãos, parece até difícil a gente compreender, mas no deserto, querido, há crescimento. Parece que não, né? Parece que a gente, quando está no deserto, parece que a gente tem uma mentalidade que está morrendo, que a gente está perdendo as forças, mas no deserto, irmãos, há amadurecimento, queridos. Eu digo isso com experiência própria, irmãos. Como eu tenho aprendido nos desertos que eu tenho vivido. Como eu tenho aprendido nos desertos que enfrentamos. A gente começa a enxergar coisas, começa a enxergar erros, vacilos, que muitas vezes você não estava enxergando quando não estava no deserto. A gente começa a perceber que quantas decisões você foi tomando sem consultar ao Senhor. Como você foi esfriando. Como seu amor pelo Senhor foi esfriando com o passar do tempo. Às vezes, irmãos, nós somos cercados de tantas coisas, sabe, que vai nos distraindo, chamando a nossa atenção, que vai interferindo em nossa intimidade com Deus. E quando você menos percebe, você não consegue mais orar. Você não consegue mais buscar, você não consegue consagrar a sua vida. E o amor vai esfriando. Então Deus, Ele permite o deserto para fazer nos lembrar do nosso lugar secreto. Então Deus, Ele permite os desertos, sabe, as crises, as dificuldades, para que nós possamos dizer: Senhor, eu dependo do Senhor, e aí voltar para aquele nosso quarto de oração, nós voltarmos para os braços do Pai. Você pode observar, querido, você pode observar, que foi nos momentos mais difíceis da sua vida, é que você mais se aproximou do Senhor. É nos momentos de deserto, é que seu nível de intimidade com o Pai aumentou. É nos momentos difíceis que nós se aproximamos mais do Senhor. Pode notar, querido, como você cresceu nos momentos difíceis da sua vida. Como você tem crescido nos seus momentos de deserto. Como diz aquela música, um cântico que a gente costuma cantar, rompendo em fé. Ele diz que cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares nos levam para perto de Ti. Olha só, queridos, cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor está nos dando a chance de nós crescermos um pouco mais. Os desertos faz isso, nos leva para perto do Senhor, queridos. O deserto nos leva para perto do Senhor.
É nos momentos de desertos, queridos, que a nossa intimidade com Deus, ela cresce, irmãos. A intimidade com o Senhor cresce, o nosso nível de intimidade com Ele cresce. Deus, Ele eleva o nosso nível de intimidade. Deus, Ele quer se revelar o seu coração, a sua vontade para conosco. E Ele quer fazer isso, é lá, sabe, no seu a sós com Deus, é no seu secreto, é no seu particular, é na sua intimidade com Ele. Então entenda, querido, Deus, Ele levou você para esse deserto, não é porque Ele quer o seu mal, não é para te fazer sofrer, mas o Senhor levou você para esse deserto, para fazer você crescer, para fazermos crescer, e você, querido, vai se tornar uma pessoa melhor, pode crer, você vai se tornar um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, depois desse deserto. Você vai crescer nesse deserto. Agora, querido, preste bem atenção. Nos nossos momentos de desertos, nos nossos momentos de luta, de dificuldade, existem alguns perigos, irmãos. Precisamos ter cuidado, porque isso pode atrapalhar nós termos uma vida vitoriosa. Isso pode impedir. Nós estamos no deserto, estamos no caminho certo, né? Em direção à promessa que o Senhor nos fez. Mas há coisas que podem impedir de nós chegarmos lá, que pode impedir, querido, e atrapalhar a nossa vida vitoriosa. E um dos perigos, querido, que nós precisamos ter cuidado, é com a murmuração. Com a murmuração. Esse povo, querido, eles viviam em constante murmuração, querido, e isso feria o coração de Deus. Veja o que diz em Número 14, versículo 1 e 3. Diz em toda a congregação, em certo momento, olha só o que aconteceu. Toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: antes tivesse morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto, porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Que é isso, irmãos? Quanta ingratidão dessas pessoas. Quanto tempo essas pessoas que estavam aqui murmurando, irmãos, viveram, sabe, no Egito, sendo escravizados pelas mãos de Faraó, humilhados, maltratados, querido. Quantas vezes, quanto tempo eles pediram ao Senhor: Deus, liberta-nos da mão de Faraó. E depois de Deus, né, ter tirado ele da terra do Egito, depois deles presenciar tantas maravilhas, tanta experiência com Deus, tanto cuidado, tanto amor de Deus, tanto poder de Deus sobre as suas vidas, e eles chegam a murmurar, queridos, a reclamar. Eles estavam sempre murmurando. Não podia nada acontecer fora daquilo que eles esperavam, que eles já estavam dizendo: ei, era melhor nós ter morrido lá no Egito do que morrer aqui nesse deserto. Quanto Deus já tinha feito na vida deles. E isso, querido, estava ferindo o coração de Deus, amados. Isso estava ferindo o coração de Deus. Mas você já parou para pensar como nós também somos murmuradores? Como nós gostamos de reclamar, irmãos? Muitos passam o tempo todo murmurando.
murmura do lugar que mora, murmuram da família, murmuram, querido, da igreja, murmura das pessoas que convivem, murmura das coisas, murmuram da vida. Pessoas que, amados, que nada lhes satisfaz. Você conhece pessoas assim? Tudo está ruim. Que o sol está quente, mas Senhor, ninguém merece esse sol escaldante. Mas quando chove, diz, mas Deus, para que tanta chuva? Está desempregado, está dizendo, Deus, abre a porta de emprego. Deus, se tu me der um emprego, Senhor, a minha vida está resolvida. Mas quando está trabalhando, chega na segunda-feira, digo, droga de trabalho, tem que trabalhar hoje. Porcaria de salário que eu ganho, não dá para nada. Murmuração, irmãos. Murmuração, reclamação. Muitos só conseguem ver problemas, irmãos. Só conseguem ver problema. Parece que as coisas ruins só acontecem com elas. Tudo está errado. Nada está bom. Tudo é difícil. Nenhum projeto, nenhuma ideia funciona. Não, isso não vai dar certo. Outros ficam reclamando, meu Deus, porque ninguém investe em mim, porque ninguém, me valoriza, ninguém, olha para mim como merecia. Será que essas pessoas não conseguem perceber que eu estou sofrendo? Será que esse pastor não consegue ver, que eu estou mal? Que a igreja, não vai me visitar, meu Deus, são um bando de hipócritas. E começa a murmurar e reclamar, querido. Isso é murmuração, meu amado. E tenha cuidado, porque a murmuração, ela ofende o coração de Deus. Fere o coração de Deus, irmãos. Porque a murmuração, ela é fruto da ingratidão. É a pessoa esquecer de quanto Deus já fez pela sua vida. As pessoas do deserto ali, aquele povo, estavam murmurando, porque tinham esquecido tanto que Deus fez durante aquela trajetória. Tinham esquecido. E a ingratidão fere, querido, ofende o coração de Deus. Então cuidado, sabe por quê? Todo aquele povo que murmuraram, meu irmão, todo aquele povo foram destruídos. Foram destruídos. Deus não permitiu que nenhum deles entrasse naquela terra. Deus não permitiu que nenhum. Portanto, atente para esse conselho do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como o luzeiro do mundo. Olha só, fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Nós devemos eliminar a murmuração da nossa vida, irmãos. Devemos eliminar. Então, ao invés de murmurarmos, querido, tenha um coração grato ao Senhor. Ao invés de murmurar, agradeça ao Senhor, pelo que o Senhor já fez na sua vida, pelo que o Senhor já tem te sustentado até aqui. Mesmo que as circunstâncias pareçam tão difíceis, mas troque a murmuração, querido, pela adoração ao Senhor. Como diz a Cassiane, na música dela, disse, então louve. Está chorando, irmão, louve. Está sofrendo, louve. Está difícil, não sabe o que fazer, louve ao Senhor, não importe, louve, porque o louvor, querido, invade os céus, o louvor alcança o coração de Deus. Deus se agrada, querido, com os nossos louvores, mesmo diante dos desertos, das dificuldades. Por isso, olha só, aprenda esse versículo, quando você tiver momentos difíceis na sua vida, nos seus momentos, de deserto, você não sabe o que fazer, olha, Salmo 103, 1 e 2, nós vamos aprender
entender. Diz assim, ó, vamos dizer todos juntos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Aprenda esse versículo, amado. Quando tiver tudo difícil, diga: Senhor, está doendo, está difícil, mas bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize ao teu santo nome. Agradeça a Deus, porque o Senhor, querido, agrada de um coração de gratidão. Portanto, cuidado com as murmurações. Troque a murmuração por louvor e gratidão. Agora ouça, querido, já finalizando. Deserto, irmãos, é lugar de milagres, amados. Amém? Oh, aleluia. Deserto é lugar de milagres. Pode crer, queridos. Milagres acontecem no deserto, meu irmão. Esse povo, eles viveram coisas grandiosas no deserto. Eles experimentaram, irmãos, coisas extraordinárias acontecer diante dos seus olhos, logo na saída ali do Egito. Eles se depararam com o Mar Vermelho. Olha só, vocês lembram que eu disse que o Senhor escolheu eles ir pelo deserto, porque eles precisavam conhecer o Deus que eles serviam. Já na frente, logo na saída, já tinha ali o Mar Vermelho. E olharam para trás, lá vinha Faraó, né, com o seu exército, porque Faraó havia desistido de liberar o povo, e estavam indo atrás de trazer o povo de volta para o Egito. Olha a situação. O que queriam fazer, irmãos? Moisés então consultou ao Senhor. Sabe o que foi que Deus disse para Moisés? Êxodo 14, versículo 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao filho de Israel que marchem, e tu levanta tua vara e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Aleluia! Que milagres, amado, que milagre aconteceu aqui. Em outra versão diz: e eles passaram em pé enxuto. Ei, amados, esse povo, sabe, ficou diante de uma situação que parecia impossível aos nossos olhos. Eles não tinham o que fazer, eles não sabiam o que fazer, para onde ir. Mas olha, Deus disse: mande o povo que marche. E o povo, sabe, avançaram diante aquele mar, amados, e a palavra diz que Deus abriu o mar, Deus abriu um caminho no meio do mar, para que aquele povo de Israel entendesse que quando Deus quer fazer, Ele abre um caminho e faz o milagre acontecer, amados. Quando Deus quer agir, irmãos, nada nem ninguém impede o agir de Deus, como diz a Escritura: agindo Deus, ninguém impedirá. Quando Deus agir na sua vida, nada nem ninguém vai impedir, queridos. Agindo Deus, ninguém impedirá. Então ouça, no deserto você vai conhecer Deus, querido, que vai fazer milagre no meio das adversidades. Eu vou repetir: no meio do seu deserto, você vai conhecer um Deus que vai fazer milagre no meio das adversidades. Você vai conhecer um Deus, queridos, que vai fazer da sua vida uma vida vitoriosa, uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. O nome dele será glorificado na sua vida, meus irmãos. O Senhor fará isso nos seus desertos. Nós vamos experimentar milagres e maravilhas nas nossas vidas, e o Senhor, Ele faz isso até mesmo. O Senhor, Ele faz para nos mostrar que não depende de nós. Deus vai fazer coisas na sua vida para mostrar que não precisa das tuas habilidades, não precisa do teu conhecimento, não precisa, sabe, das tuas técnicas. Ele não precisa do que você tem para lhe fazer, sabe, mudar a sua história.
Ele faz o caminho onde não tem. O Senhor, querido, Ele muda os caminhos, Ele muda as circunstâncias, para que você entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Para que você entenda que todas as coisas estão sobre o seu comando, amados. Que Ele que é um poderoso, que tudo que você precisa está nas suas mãos. Então ouça o que eu vou dizer para você. O que você precisa, meu amado, não está nas mãos dos médicos. O que você precisa não está nas mãos dos advogados. Não está nas mãos dos políticos, meus queridos. O que você precisa está na mão do Todo-Poderoso. Está na mão do Senhor, irmãos. O que você precisa está na mão do Senhor. Então você não precisa ficar correndo atrás das pessoas. Não precisa se desesperar. Ei, amados, não precisa ficar assim angustiado. Descanse no Senhor, amados. Descanse no Senhor. Fique em silêncio diante do Pai. Porque na hora que Deus, querido, decidir agir na sua vida, Ele vai fazer caminhos e oportunidade para você passar nesse deserto. Amém, amados? Você crê nisso? Diga amém. Aleluia, Deus vai fazer isso. E eu volto a dizer, a sua vida será uma vida vitoriosa e o nome de Jesus será glorificado. Deus fará cumprir as suas promessas na sua vida. E nunca se esqueça. Ouça bem, nunca se esqueça, querido, que Deus está conosco nesse deserto, irmãos. Isso é importante para a nossa vida. Deus está conosco nesse deserto e a sua palavra nos garante isso. Em Isaías capítulo 43, versículo 2, diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, diz o Senhor. Irmãos, querido, nós temos a presença do Senhor. Nós temos a presença do Senhor. Agora, claro, a presença do Senhor não é ausência de problemas, irmãos. Ouça bem, a presença do Senhor não é ausência de problema, mas que em meio aos problemas, o Senhor está conosco. Em meio às circunstâncias difíceis, Ele está ali do nosso lado, querido. Ele está do nosso lado, Ele está conosco, amados. O Senhor está contigo nesse deserto. Ele fará milagres e maravilhas na sua vida. Assim como Ele fez com Daniel. Irmãos, lembram? Daniel foi jogado ali nas covas dos leões. E no outro dia, o rei foi lá, para saber se Daniel ainda estava vivo, o que tinha acontecido. Quando, para surpresa dele, Daniel disse: "Oh rei, o meu Deus está comigo, o Todo-Poderoso fechou a boca dos leões e nada me aconteceu. Ele é o nosso Deus, queridos." E o rei, queridos, ele conheceu o Deus de Daniel. E Daniel foi honrado na Babilônia, querido. Deus estava com Daniel. Assim como também estava com aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogados naquela fornalha. Justamente porque eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Aqueles jovens foram jogados na fornalha e aquecidos 7 vezes mais. Mas também quando o rei foi lá olhar, para a surpresa dele, ele ficou impressionado.
Nós colocamos 3 e agora há 4 pessoas nessa fornalha. O que aconteceu? Era o Senhor que estava com seus servos, amado. O Senhor estava com eles. E olha, nada aconteceu com aqueles jovens. Sabe, porque Deus interviu naquela situação. Deus interviu na vida do seu servo. Ei, amado, Deus está contigo nessa batalha, nessa luta, e Ele vai intervir nessa situação que parece ser difícil para a sua vida. Deus vai intervir. Você tem a presença do Senhor, e isso já basta, amado. Você tem a presença do Senhor. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, amém? Você crê nisso? Então celebre ao Senhor com alegria, aplaude ao Senhor com alegria. Deus é contigo, Ele diz: não temas, eu estou contigo, amados. Não podemos temer, queridos, não podemos temer. Não importa o tamanho do gigante que se levanta contra você, mas sim daquele que lutará com você. Ei, vou repetir, não importa o tamanho da circunstância que se levanta contra você, mas sim daquele que está contigo e vai livrar de todas elas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! O Todo-Poderoso está conosco, querido. Então prepare a festa. Deus vai te surpreender nesse deserto, meu irmão. Prepare a festa. Deus te dará uma grande vitória. Deus cuidará de ti. Grandes coisas o Senhor fará na sua vida, na sua família, querido, e na sua história. O deserto vai florescer na sua vida e você viverá o melhor tempo da sua vida para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então fique de pé, vamos louvar ao Senhor nesse momento. O deserto vai florescer na sua vida, meu amado. Milagres e maravilhas vão acontecer na sua história. Milagres e maravilhas vão acontecer diante dos teus olhos. Nós vamos cantar um hino que fala: caminho no deserto. Deus faz milagre no deserto, querido. Ei, e Jesus conhece a tua história. Jesus conhece o teu deserto, meu amado. Ele sabe dessa luta que você tem vivido. Ele sabe dessa circunstância que você tem passado. Você não tem encontrado respostas. Você não tem encontrado uma saída. Mas ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: o teu deserto vai florescer. O teu deserto, vai jorrar água. E essa situação de escassez vai ser transformada em abundância de vida, em abundância de milagres, querido. Então prepare para os seus olhos verem o que os olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem penetrou no coração do homem, mas Deus tem preparado para você. Ei, as promessas de Deus não morreram na sua vida, querido. As promessas se cumpriram na vida desse povo, mas tiveram que passar pelo deserto. Então a gente aprende que o deserto, ele nos prepara para receber as promessas que já foram estabelecidas em nossas vidas. Então, ei, amado, esse deserto apenas está te preparando para o milagre que o Senhor vai entregar em tuas mãos. E nós vamos cantar essa música. E quando nós estivermos cantando, você que está passando por esse deserto, se passando por lutas terríveis em sua vida, nós vamos orar para que o Senhor te dê força. O Senhor vai essa noite fortalecer os teus braços. Nós vamos interceder por você. Quando estivermos cantando, saia do seu lugar, vem aqui à frente, se ajoelhe e peça força ao Senhor. Diga: Deus, eu quero ir à frente, eu quero vencer, eu quero ir mais à frente e vencer os desertos, porque, ó Deus, eu creio no milagre e nas promessas que se cumprirão na minha vida. Cantamos, saia do seu lugar nesse momento, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor.
aqui.